Mudou tudo! Vingadores Guerras Secretas promete ser o maior evento da Marvel nos cinemas, superando até mesmo Guerra Infinita e Ultimato. E a saga do multiverso pode terminar tão épica que, segundo novos vazamentos, a Marvel já decidiu dividir o filme em duas partes, com a volta do Kang e ainda um grande vilão por trás de tudo. Então, vem o Beyonder aí, ou vai sobrar pro Doutor Destino e o Galactus acabarem com tudo? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos lá! Vingadores Guerras Secretas, né? Que vai então, pelo visto, pode ser dividido em duas partes, né? Já Guerras Secretas, então, diferente de Vingadores 5, pra mim tem potencial de ser o maior evento da Marvel mesmo, né? Que a Marvel já fez, tipo, porque pode misturar, inclusive, as histórias das duas Guerras Secretas, né? Tanto de 1984 até, por exemplo, 2015, né? Que são essas duas fases, essas duas sagas que a gente tem, a versão de 84 e a versão de 2015, eles podem misturar essas duas, né? E eles podem utilizar também o Kang no Vingadores 5, né? E a partir de Guerras Secretas, então, apresentar o Beyonder também, né? Como ameaça final. Acho que esse ia ser o panorama melhor possível, né? Para esses filmes serem tão grandiosos assim, né? Então, tipo, provavelmente a gente vai ter também o Battle World, né? Que faz parte do Guerras Secretas originais, que os vilões e os heróis se enfrentam lá, né? Pra gente acompanhar e tal, e aí vai abrir portas também pra gente ter vários atores voltando aos papéis, como o Hugh Jackman, como o Wolverine, que ia ser irado ele aparecer em Vingadores, e o Hugh Jackman já despistou, né, que se ele ia estar em outros projetos então provavelmente a Marvel já tá de olho nele também pra ir, o Deadpool voltando também, quem sabe o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, né, também voltando como Homem-Aranha junto com o Tom Holland. Todas essas participações, o Blade do Wesley Snipes, a gente tem muitas opções mesmo, e até o Tony Stark, né, do Robert Downey Jr., o Steve Rogers, do Chris Evans, todos esses personagens icônicos têm a chance de aparecer em Guerras Secretas, por isso é tão grandioso também, né? E é louco pensar como que nos quadrinhos essa saga mesmo começou, né, como uma aposta comercial da Marvel, né? Porque eles queriam fazer brinquedos, né, em parceria com a outra empresa lá, se não me engano, a Toy Biz, na época, e eles pediram para a Marvel fazer uma saga nos quadrinhos que reunisse todos os personagens, né? Então, como a Marvel também já sabia, né, pelo visto, que a DC estava planejando uma grande saga pela primeira vez, eles foram lá e se anteciparam e fizeram antes. Então, a primeira mega saga dos quadrinhos é Guerras Secretas, né? E depois vem Crise nas Infinitas Terras também, que realmente é uma saga bem mais grandiosa e complexa no sentido de que foi planejada por bastante tempo, né? Da Marvel era mais apenas para colocar os personagens para lutar, apesar de ser incrível também, né? Tipo, era mais simples a proposta da Marvel, já o da DC era para meio que reiniciar todo o universo, né? Mas para Marvel no cinema, pelo visto, eles podem juntar esses dois conceitos das duas guerras secretas, né? Ao mesmo tempo que fazer o Battle World e poder usar o Beyonder, eles ainda também poderem utilizar o Guerras Secretas para fazer um soft reboot, né? Para você realmente reiniciar e talvez colocar um novo ator pro Tony Stark, um novo ator pro Hugh Jackman, realmente novos atores e substituir todo mundo que precisa substituir e continuar com todo mundo que precisa continuar. Por isso, então, um soft reboot, né? Então, tipo, pelo vídeo, então a gente vai ter esse evento grandioso e a partir dele não vai ser só um filme, né? A gente vai ser dividido em duas partes, segundo esse novo rumor do Daniel RPK. Se confirmar, então, a gente realmente vai ter, então, uma história ainda maior do que a gente imaginou, né? Porque, tipo, teve uma época até que vários estúdios faziam isso mesmo, né? Tipo, principalmente a partir dos filmes lá do Harry Potter, né? Aqueles dois últimos, as Relíquias da Morte e tal, e eles fizeram parte 1 e parte 2, né? Então, eles estavam pensando, considerando a Marvel, pelo visto, de fazer a mesma coisa com Guerras Secretas, né? E é interessante que, inclusive, na época de anúncio de Guerra Infinita, né, a gente teve também uma coisa parecida, né? Porque a ideia era dividir Guerra Infinita parte 1 e Guerra Infinita parte 2. Mas, tipo, depois a parte 2 acabou virando, então, sendo renomeada para Ultimato, né? Então, tipo, pelo visto, agora Guerras Secretas também vai ser dividido em duas partes. Então, tipo,
realmente parece maior do que a gente imaginou, tipo, pra mim faz sentido até, né, por causa do tamanho da história e tal dessa saga, se eles forem misturar essas duas sagas, o tanto de coisa que pode acontecer, né, os personagens que podem aparecer e tal, que a gente espera que apareça, mas eles precisam tomar cuidado também, né, pra equilibrar as duas histórias, né, tipo, de um jeito que funcione bem e tal, que porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito é que quando você divide em duas partes, né, você pode deixar muita coisa boa pro segundo filme e meio que enrolar demais no primeiro, né. Então eles não podem fazer isso acontecer, eu acho que eles só têm que dividir o filme se de fato for tanta história pra contar que não dá pra resumir em um só, né. Então eu acho que tem potencial demais. Lembrando que anteriormente também foi dito que Vingadores 5, no caso, antes de Guerras Secretas, não ia ter muitos personagens, né? Não ia ter personagens do Quarteto Fantástico. E como eu comentei também recentemente, vai ser uma história mais contida, pelo visto, né? Mais fundamentada e tal, mais contida em si. Apesar de falar de multiverso, apesar de ter o Kang, ia ser uma história mais contida em si mesma, né? Uma nova equipe de Vingadores. Então, provavelmente, os personagens de Quarteto Fantástico não vão aparecer. Então é bem provável que eles apareçam só em Guerras Secretas, né? Tipo, que pra mim faz bastante sentido também, porque o Kang, essas questões de dimensão, viagem temporal, porque a Guerras Secretas originais não tem isso, mas a Guerras Secretas de 2015 tem, né? Essa questão das incursões. Serviu mesmo como um soft reboot da Marvel para ela pegar o universo Ultimate que ela tinha nos quadrinhos que começou a partir dos anos 2000 e colocar junto, unir tudo em uma terra só, né, com o universo 616. Então talvez a Marvel faça algo parecido. Ela pega tudo que deu certo e que vai continuar, continue de fato, e o que ela precisa substituir, ela vai substituir também. Então pra mim faz bastante sentido e eu só espero então que, tipo, o Doutor Destino, né, que é o vilão do Quarteto Fantástico, então que tem uma participação nessa saga também do Guerra Secreta de 2015. Ele realmente acaba se tornando um grande vilão dessa saga, né? Então, seria interessante demais se eles aproveitarem ele assim, mas ao mesmo tempo é arriscado também, né? Tipo, porque eu quero que o Doutor Destino e outros vilões grandes eles sejam bem apresentados mesmo, né? E bem desenvolvidos. Mas eu não sei se eles têm tempo para fazer isso até o filme estrear, que já está programado para 2026, o Vingadores 5, e 2027, o Guerras Secretas. Então, se você coloca o Doutor Destino agora no primeiro filme do quarteto e depois já coloca ele como principal vilão, parece que vai ser desperdício demais, né? Do mesmo jeito, o Galactus também, que já tá confirmado, a gente não sabe como que ele vai ser feito, né? Como que a Marvel vai fazer isso, mas ele já tá confirmado e o Doutor Destino provavelmente vai aparecer em algum momento, mas eu acho que eles podiam guardar eles pro todo, né? Tipo, terminar a fase do Kang junto com o Beyonder, meio que fazer o Beyonder ser a grande ameaça final, o grande chefão, e você concluir, fazer o soft reboot e depois, aos poucos, você ir construindo um novo vilão, talvez com o Doutor Destino, depois o Galactus e quem sabe até depois o Apocalipse, né? Quem que você acha que deveria ser o vilão, então, dessas novas fases da Marvel? Tipo, de Guerras Secretas primeiro e depois das novas fases. Comenta aqui embaixo também. Comenta aqui qual que você acha que tem que ser, qual personagem que você mais quer que apareça, né? Nesse novo filme dos Vingadores, se ele vai ser dividido em duas partes ou não, e qual personagem você quer muito que ele apareça aqui nesse filme. O Wolverine do Hugh Jackman, o Tony Stark do Robert Downey Jr. Comenta aqui embaixo, que eu tô muito curioso para saber mesmo, e vamos ver qual que vai ser a grande história que a Marvel tá preparando daqui para frente, né? Esse vídeo foi um corte de uma live aqui do Experiência Nerd que você pode assistir completa aqui e não sai do vídeo ainda. Se liga também nesse vídeo que tá demais. Tamo junto sempre. Até mais.